Eu esta manhã gostava de vos falar sobre um tema que eu já há muito tempo gostava de... tinha colocado no meu coração a falar-vos, só que nunca tinha surgido a oportunidade. É das coisas mais importantes que eu, se calhar, já vos falei. Vou-vos falar sobre Deus, sobre os atributos de Deus. Eu, há pouco tempo, falei à Igreja nas Fontainhas e falei sobre a importância de conhecer Deus. E, na altura, falei como era importante falar sobre os atributos de Deus no púlpito. E eu estou a contribuir com a minha parte. Estou a falar-vos, vou-vos falar sobre um pouco quem é Deus. Sabem que vou procurar ser muito... Deus me ajude. Não é fácil falar sobre Deus, porque eu sou uma criatura miserável. Deus é Deus, como vamos ver. Vamos ver um bocadinho, uma fotografia. Sabem, hoje vou-vos tirar uma fotografia de Deus. É como se fosse a passar de repente e eu tiro uma fotografia. Tipo, e eu quero-vos pegar naquela fotografia, em rapidez, e tentar-vos mostrar um pouco como Deus é. Não é fácil. Mas, graças a Deus, Deus deixou a sua palavra. E a sua palavra diz muito sobre quem Ele é e diz o suficiente. Para que nós, e diz de uma forma simples, para que nós, pessoas... Não digo burras, porque todos nós temos as nossas limitações, mas nós, perante Deus, somos assim, estão a ver? E ele utilizou expressões, utilizou ilustrações, utilizou textos para que todos possamos entender quem Ele é. A pergunta que vale $1 milhão é: porquê é que eu preciso saber quem Deus é? Desculpem, é que eu vejo-vos assim cortados ao meio, não sei se me baixo, ponho mais alto. Porquê é que é tão importante saber quem Deus é? Saber quem Deus é tem importância na noção que temos do próprio Deus. E eu vou já antecipar um bocadinho. Eu, quando sei que Deus é eterno, que Deus é onipotente, que Deus é grandioso, como cantámos, os nossos problemas ficam mais pequenos. E nós temos mais força. Quando eu sei que Deus é um Deus omnisciente, que me conhece de alto a baixo, quando sei que Deus é um Deus de paz e Ele tem as chaves da paz para mim, eu consigo enfrentar tudo com outra força, porque Ele tem paz para mim. E porque me conhece e tudo o que vier à minha frente virá sabendo que Deus sabe o que é melhor para mim, porque me conhece de alto a baixo. Então, saber quem Deus é ajuda-me a enfrentar esta vida de outra forma. Não saber quem Deus é, eu digo-vos, eu não consigo imaginar como é que nós, como cristãos, podemos viver não conhecendo Deus. Porque isso tem implicações práticas no nosso dia-a-dia. Mas também conhecer quem Deus é ajuda-me a conhecer melhor a mim. A mim também, não só a Deus. Quando eu sei que Deus é santo, eu percebo quão ímpio eu sou. Quando eu percebo que Deus é onipotente, eu percebo quão pequeno eu sou. E isso depois tem consequências na minha vida. Perceber quem Deus é ajuda a perceber melhor a sociedade, a perceber o mundo. Irmãos, a decisão mais importante que vocês podem fazer depois da salvação é procurar conhecer quem Deus é. Se vocês não perceberem isso, a vossa vida cristã será sempre uma vida de fracasso, uma vida triste, uma vida fraca. Que Deus me ajude a mostrar-vos a importância disto. Um dia uma criança chegou-se ao pé do pai e o meu Daniel adora, não adora, é uma palavra errada, gosta muito de aviões. E volta e meia vê um avião no céu e descobre-os todos. Eu volta e meia estou a conduzir, mas nem que está ali mesmo. E volta e meia já sei, quando está um avião é porque está mesmo que ninguém mais veja, o Daniel descobriu porque existe. Ele gosta muito de aviões. E talvez por isso eu achei piada esta ilustração de uma criança que perguntou ao pai, qual é o tamanho de um avião? E o pai, como eu faço, olha, estás a ver aquilo a passar no céu? Aquilo é um avião. Papá, mas aquilo não me parece muito grande. Então um dia o pai levou um aeroporto e mostrou-lhe um avião assim de perto. Uau! Agora que eu estou a ver um avião enorme. Às vezes Deus para nós é como um avião no céu. Deus ali, eu aqui, faço a minha vida, está lá em cima. Mas quando nos aproximamos de Deus e vemos o quão grande Deus é, a nossa vida nunca mais é a mesma. Aquela criança ficou a perceber qual era o tamanho do avião quando se chegou perto dele. Em 1969, enquanto a Apollo 11 estava a orbitar a Lua, Neil Armstrong, as pessoas falam do Neil Armstrong quando põe os pés na Lua, mas ninguém fala no que ele citou quando estava a orbitar a Lua. E quando ele estava a orbitar a Lua, antes de pôr os pés na Lua, ele disse assim... Cita de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O homem cita as palavras de Neil, mas ninguém cita as palavras que Neil disse sobre as palavras de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E então o versículo base desta manhã é só este. Gênesis 1:1. Ok?
Primeiro versículo da Bíblia. Eu não vou ver outro versículo. Gênesis 1:1. E neste versículo, Gênesis 1:1, vamos ver 12 atributos de Deus. 12. E vou procurar ver 12 atributos dentro do timing que normalmente eu gosto de falar. E que Deus me ajude. E ainda hoje este versículo é poderosíssimo e atual. E é importante a vários níveis, como vamos ver. Portanto, olha, isto é a prova, este versículo é a prova de que uma palavra de Deus é um poço sem fundo. Vocês vão ver aqui, neste versículo, que Deus me ajude, esta manhã, a complexidade de Deus num só versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é aqueles versículos que todos nós podíamos decorar hoje, não era? Podíamos ir aqui. Qual foi o versículo da mensagem? Nem sempre conseguem fazer isso, mas hoje vão conseguir. Eu volto e pergunto aos meus filhos, o que é que eles deram na escola dominical? Não sei, já me esqueci. Temos a obrigação de decorar o versículo da mensagem hoje. Hein? No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro atributo que eu vejo de Deus. Deus criou no princípio quando nada havia, quando Ele era único. Deus é único. Deus é único. Sabem, não há outro Deus. Antes disso, eu primeiro vou-vos dizer os atributos de Deus neste versículo e depois vamos ver na segunda parte as implicações que os atributos têm para nós. E agora vou-me limitar a descrever os atributos de Deus. E quando terminar, vou a um desses que eu citei, vou dizer um a um o que é que isso significa para nós hoje. Ok? Primeiro atributo, Deus é único. Não há outro igual a Deus. Só existe um único Deus. Eu cito Isaías 45. Eu vou citar várias passagens. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro. Único. E fora de mim não há Deus. Este Deus que criou tudo, na altura, no princípio, antes de qualquer coisa existir, não havia nada. Só Ele. Deus é único. E não há nada que se compare a Deus. Segundo atributo. Nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra e mais à frente vemos que não havia nada. E só havia a parte imaterial de Deus, porque não havia matéria. Ou seja, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Antes de haver espaço, tempo, espaço, matéria, antes de haver energia, Deus já existia como? Em Espírito. O que prova que Ele não é composto por matéria. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Deus é Espírito. E já vamos ver daqui a bocadinho o que é que isso implica para nós hoje. Deus ser Espírito. Terceiro atributo. Nós vemos aqui que no princípio, Ele estava no princípio quando nada mais existia. Deus existe fora da noção de tempo que eu e vocês conhecemos. Da mesma forma, assim como Ele estava no princípio, Ele estará no fim. Sabem porquê? Porque Ele é eterno. Terceiro atributo. Deus é eterno. Antes de haver alguma coisa, Deus já existia. Deus não vive na noção de tempo e espaço que nós conhecemos. Eu sei que Ele também estará no fim. Deus é eterno. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de quê? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. E eu cito Deuteronômio 33:27, em que diz mesmo que Deus é eterno. Está tudo aqui. Gênesis 1:1. Antes de alguma coisa existir, lá estava Deus. Deus eterno. Deus único, Deus Espírito, Deus eterno. Mais, Deus é infinito. Só um Deus infinito pode criar um universo com a dimensão infinita. Certo? Grande é o nosso Deus, Senhor, e com grande poder. Grandioso és tu, acabámos de cantar. O seu entendimento é infinito. Salmo 147:5. Só um Deus. Se o nosso Deus tem um entendimento infinito, Ele tem um entendimento infinito porque Ele em si mesmo é infinito. Só um ser com infinito pode ter um entendimento infinito. Entendem? Os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Primeiro livro dos Reis 8:27. Sabem porque é que nada pode conter Deus? Porque Deus é infinito. Deus não se pode conter em nada. Em nenhum espaço físico, nem nenhum espaço-tempo. Porque Deus é infinito. Deus, vemos que estava no princípio. Isto parece mal a teologia hoje, mas eu já vou fazer prático isto. Mas tenho que vos dizer isto. Vocês têm que saber quem Deus é. Vocês têm que saber quem Deus é. Nós vemos que no princípio estava Deus. No princípio
Deus. Antes de algo, Deus já existia. Tal como eu e vocês o conhecemos hoje. E eu sei que no fim Ele vai continuar a existir tal como eu e vocês o conhecemos hoje. Ele não precisava de nada para ser Deus, porque nada mais existia a não ser Ele. E isso dá-me a garantia que Ele é imutável. Porque o Deus que existia antes de alguma coisa existir é o mesmo que vai existir depois. Exatamente o mesmo Deus. Deus é imutável. Deus não muda. Toda a boa dádiva e todo o bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sequer sombra de variação. Em Deus não há sombra de variação. Deus é imutável. Estou no 6º, ok? Faltam 6, mas está quase. Vejam o que temos aqui num versículo. Deus também é autossuficiente. Um Deus que cria tudo, quando nada mais existia. Se houvesse alguma coisa, podíamos dizer, aquela outra coisa ajudou Deus. Aquele ser ajudou Deus. Ou aquela matéria ajudou Deus. Não havia nada. Deus criou tudo porque Ele pode criar tudo de forma autossuficiente. Isto tem consequências diretas na nossa vida também. Já vamos ver. Ele criou vida. Sabem porquê? Porque Deus também é vida. Só um Deus que é vida pode criar vida. O Pai tem a vida, João 5,26. Salmo 36,9. Em ti está o manancial da vida. As fontes da vida vêm de Deus. Deus é vida. Deus já existia antes de tudo ser criado. E tudo o que foi criado por Ele e para Ele, e Ele sustém todas as coisas. Ou seja, nada do que Ele pode criar pode ameaçar a sua existência porque é tudo controlado por Ele. Ou seja, Deus é imortal. Porque se houvesse alguma coisa que pudesse condenar Deus, não poderia existir porque tudo foi criado por Ele, para Ele, e Ele que sustém todas as coisas. E é tudo controlado por Ele. Não há nada que o possa ameaçar. Desde logo a sua durabilidade é eterna. Deus é eterno. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade. 1 Epístola a Timóteo 6,16. Ele só. Não há mais ninguém que tenha isto. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade. 9. Deus é criador. No princípio criou. Sabem quantas vezes aparece o verbo criar no Velho Testamento? 40. E todas associadas a Deus. Sabem porquê? Porque o único ser criador é Deus. Na Bíblia, quem cria é Deus. Eu vou citar Efésios 3,9. E a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus que tudo criou. Que tudo criou. Mas há uma passagem, que eu vou dizer no fim, mas vou antecipá-la, que é Apocalipse 4,11, que diz que tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Deus continua a criar. Deus não só criou tudo, mas ainda continua a criar hoje. E o ato criativo de Deus é um ato que não se ficou em Gênesis 1:1, ainda continua. Deus é criador. 10. Deus é omnipotente. Alguém que cria tudo o que Deus criou do nada tem que ter um poder extraordinário. Extraordinário. E Ele faz mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Ele não só faz aquilo que nós gostamos ou que gostaríamos, Ele faz mais do que o que pedimos ou pensamos. A Bíblia fala em Efésios 1:19 da sobreexcelente grandeza do seu poder. Ou seja, Ele faz tudo o que quer. E fala-nos em Isaías 43:13, operando eu, quem impedirá? Ou seja, vemos aqui duas facetas da omnipotência de Deus. Por um lado, vemos que Deus faz tudo o que quer. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Por outro lado, ninguém faz o que Deus não quer. Que é, operando eu, quem impedirá? E a omnipotência de Deus é vista de duas formas. Ele faz o que quer e ninguém o obriga a fazer nada que Ele não quer. E Ele mostra a sua omnipotência das duas formas. E isto tem consequências para nós brutais. A principal parte da mensagem vem a seguir. Mentira. É esta. A segunda parte é que diz-nos respeito a nós. Mas eu tenho que vos explicar tudo isto. Você tem que saber quem Deus é. 11. Deus é omnisciente. Deus conhece tudo ao detalhe. A omnisciência é o conhecimento de tudo e de todos infinito. E Deus conhece-nos assim. Deus fez tudo sem ajuda. Deus fez tudo sem inputs, sem recursos alheios, com uma sabedoria infinita, provando que é omnisciente. Ele fez a terra pelo seu poder, estou a citar. Ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10:13. Nós vemos uma mente inteligente na criação. A criação prova que foi feita por uma mente inteligente, uma mente omnisciente. E eu por aqui podia... Olha, cada um destes temas eram mensagens para dias inteiros. Eu estou a sintetizar isto ao máximo. Finalmente, eu vejo aqui que Deus é soberano. Deus, ao criar tudo, reclamou tudo para si. Tudo para si.
E porque foi tudo obra sua, e porque tudo subsiste por Ele, Ele também faz tudo com propósitos. Nada que Ele cria tem ausência de propósito. Cada um de nós tem um propósito. Cada árvore tem um propósito. Cada gota d'água tem um propósito. E isso prova a sua soberania. Ele cria tudo com propósito. Quais são as implicações de tudo isto, destes 12 atributos? Deus ser único, o que é que isso me diz hoje? O facto de ser único quer dizer que, em primeiro lugar, eu não tenho fora dele solução. A solução para a salvação da minha alma, a solução para que eu possa viver em paz, para que possamos ter uma vida tranquila, é sempre a mesma, é Deus. Ele é único. Olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Ele é único, e Ele é o único que pode dar a volta à nossa vida. Nunca se esqueçam disso. Deus ser Espírito, qual é a consequência que isso tem para mim hoje? Há pessoas que se sentem sós. Irmãos, nem que vocês estivessem debaixo da Moratafona, na Fossa das Marianas, a 12 km de profundidade, Deus estava com vocês. Porque nada o pode conter. Sabem porquê? Porque Ele está em todo lugar. Se Deus fosse matéria, podíamos dizer, a matéria não fica bem aqui. Eu vou para uma base espacial em Marte. Deus não lida bem com a falta de oxigênio. Deus está em todo lugar. Deus é Espírito. Deus não é matéria. E nada o pode conter. Para onde mira o teu espírito? Ou para onde fugir a tua face? Salmo 139, 7. David estava parvo a olhar para isto. Mas eu vou fugir para onde, Deus? Estás em todo lugar. Não é bom ter um Deus assim, perto de nós? Que é Espírito. Saber que Deus é Espírito é garantir que Ele está connosco sempre. Deus é eterno. Qual é que isso nos diz? Há um versículo que eu amo, que diz assim: o Deus eterno... Está em Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação. E por baixo estão os braços eternos, e Ele lançará o inimigo diante de ti. O Deus eterno é a minha casa, e Ele põe-me os seus braços eternos debaixo de mim e leva-me. Não é fantástico ter um Deus eterno que nos ajuda, que nos acompanha? Sabe uma coisa? Eu tenho medo de estar longe deste Deus. Porque com Ele não tenho medo. O nosso medo, irmãos, não deve ser ter medo de pessoas, ter medo de circunstâncias, ter medo do futuro. O vosso medo é estar longe dele. Vocês tenham medo de estar longe de Deus. Não tenham medo do resto, não tenham medo do amanhã, não tenham medo da doença, não tenham medo das dificuldades, não tenham medo de pessoas, não tenham medo não tenham ansiedade quanto ao trabalho, não tenham medo de absolutamente nada. Tenham medo de estar longe dele. Porque vocês com ele têm tudo. O Deus que é eterno quer-vos levar nos seus braços. Vocês estão a ouvir o que eu acabei de ler, de citar-vos? Vocês querem ser loucos a recusar estar perto de um Deus assim? Eu não estou zangado convosco. Deus é infinito. Este Deus infinito tem igualmente uma grandeza infinita. Grande é o Senhor, cito, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Salmos 145, 3. E nesse mesmo salmo, depois de dizer que Deus é assim, diz, no versículo 18, está perto de todos os que o invocam. E esta, hein? Um Deus que é infinito, tem uma grandeza inescrutável, gosta de estar perto de nós. Já viram a implicação de um Deus infinito na nossa vida? O Deus que é infinito quer estar perto de mim e de vocês. Está perto dos que o invocam. Irmãos, não tenhamos medo. Fechemos a porta do nosso quarto, fechemos os olhos, vamos para o carro, vamos para onde... Busquemos Deus. Deus. E digamos, falemos-lhe. A adoração é dizer o que Ele é. Cheguemos ao pé de Deus antes de pedir alguma coisa. Deus, Tu és eterno, Tu és infinito, Tu és grande. Ok? E eu sei que por isso eu estou seguro em Ti. Cuida de mim. Ele está perto dos que o invocam. É uma promessa. A Bíblia diz isso. Mas, Deus é imutável. O que é que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque Deus não muda, eu sei que terei sempre o mesmo Deus. Ouçam, se Deus mudasse... Olha, vou citar Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo, é Deus a falar de si próprio, hein? Não é ninguém. Porque eu, Senhor, não mudo, vocês não são consumidos. Oi, se Deus mudasse, opa, amanhã Deus estava farto de mim, estou farto de aturar o David, vou-me passar com ele. Não, irmãos, a minha sorte é que Deus não muda. Ele vai me aturar até ao fim. Ele é sempre o mesmo. Já viram a implicação de Deus não mudar? Vocês podem fazer a geneira 30 por uma linha. Se chegarem ao pé de Deus e invocarem de coração, Ele está sempre para vocês disponível. Porquê? Porque Deus não muda. E é por isso que Ele não nos consome. Mas...
Deus é autossuficiente. Se Deus dependesse de alguma coisa para ser Deus, a minha fé estava em risco. Mas a minha fé nele não está em risco porque ele não precisa de ninguém para ser Deus. Não é verdade? Deus não tem que andar com uma power bank ao lado dele para ir carregando. Mas nós precisamos. Deus é autossuficiente e por ser autossuficiente, a sua graça, o seu poder, a sua proteção, a sua bênção, a sua misericórdia não falham. Porquê? Estão garantidas. Porque Ele não precisa de recarga. Ele é eterno. Ele nunca se cansa. A Bíblia diz que Ele nunca se cansa. Deus é vida. Só um Deus que é vida pode dar vida. A vossa vida eterna está assegurada. Sabe porquê? Porque Ele é a vida. Ele pode dar vida. É Ele que pode manter vivo. É Ele que me pode sarar. Eu faço viver e eu saro. Deuteronômio 32, 39. Pode não sarar se não quiser, mas pode sarar. E Ele que dá a vida. Mas há um versículo que eu gosto muito. Eu vim para que tenham vida e que a tenham com abundância. Ele não se limita a dar vida. Ele dá a vida com qualidade. Deus é um Deus de vida, mas é um Deus de vida e dá a vida com amor, dá com qualidade. Ele não quer só que vocês tenham vida. Ele quer vos dar a vida a sério. Tenham medo de estar longe dele. Medo. Eu não vos falei do Deus Santo. Eu não vos falei do Deus Justo, que é a parte feia de Deus. Porque Ele não perdoa quando as coisas correm mal. Tenham medo de estar longe dele. Retirem o pecado da vossa vida. Retiremos o pecado da nossa vida. Porque a condição para ter isto é estar sem pecado perante Ele. Se estivermos sem pecado perante Ele, Ele vai se revelar e nós vamos sentir isto. Se estivermos com pecado, Ele não se vai aproximar. É uma escolha nossa. Vocês têm um poder nas vossas mãos brutal. Vocês podem tomar posse disso. Deem um pontapé no pecado da vossa vida, chutem-no para longe. Deem um pontapé nisso. Ter Deus assim é uma paz impressionante. É uma alegria impressionante. Continuando. Deus é imortal. Se Deus não pode morrer, então as suas promessas para mim também não morrem. Estão eternas. Estão garantidas. Deus disse que ia me dar forças quando eu estiver cansado. Em Isaías 40, 29. Ok, como Ele é imortal, eu vou ter sempre forças dadas por Deus quando eu estiver cansado. Ele diz-me que lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Ok, Ele não morre. Eu vou ter sempre a garantia que quando eu carregar as ansiedades nele, Ele vai cuidar de mim. Ele diz-me que o meu destino eterno está assegurado. Diz, como Ele não morre, eu vou ter a certeza que vai estar mesmo assegurado. Sabe aquela música? Porque Ele vive, tenho esperança. Outra? Porque Ele vive. O que é a seguir? Já não há medo, porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena. Porquê? Porque Ele vive. Porque Deus é imortal, isto vale a pena. Deus é Criador. Quando a tua vida tiver um caco, estiver sem forma e vazia, como estava antes da criação, o Deus criou tudo do nada, pode dar a volta à tua vida, mesmo que a tua vida esteja um caco. Mesmo que a tua vida esteja no lixo, a cheirar mal, cheia de pecado. Deus é especialista em pegar coisas sem forma e vazia e dar uma volta. Nunca aches que a tua vida é impossível para Deus. Deus pegou no nada e criou tudo. Deus não consegue dar a volta à tua vida. Não duvides de Deus. Porque a minha mão fez todas as coisas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e batido de espírito e o que treme perante a minha palavra. Só uma condição para Deus construir-te. Tu tens que ter o teu coração preparado para Ele. Ele fez todas as coisas. Mas eu vou olhar para quem? Para o pobre e abatido de espírito, aquele que treme diante da sua palavra. Irmãos, se nós perante a palavra de Deus não trememos, se nós perante Deus não ficamos com o coração derretido, nós, continua na minha que é a palavra de Deus, nós estamos a vedar o acesso a Deus poder intervir. Ok? Nunca se esqueçam disso. E ao poder criador dele. 10. Estou quase no fim. Deus é omnipotente. Quando eu coloco os meus problemas gigantes num Deus omnipotente, nós vemos como os meus problemas desaparecem. A Bíblia diz que o poder das nações, pesado na balança, a balança não mexe, é igual ao pó. Irmãos, se eu pegássemos nas nações todas e todas viessem ter comigo, atacar-me, tipo com aqueles mísseis hipersónicos, como agora se fala, e tudo, imaginem, todos apontados como há uns anos animado que eu gostava de ver. A volta e meia via-se lá o boneco e depois os mísseis todos apontados para cima dele. Éramos nós.
Tudo contra nós, estão a ver? Mesmo que isso acontecesse, as nações para ele são como uma grama de pó. Não contam, não têm poder. Porquê? Se Deus estiver comigo, ninguém há de estar contra mim. Deus é onipotente. E mesmo que aqueles mísseis me levem, Deus ama-me ao ponto de providenciar isso para o meu bem. Eu sei que nada acontece sem que Deus permita. E esta é a paz que Deus vos quer dar. A paz que Deus vos quer dar não é a ausência de problemas, é paz no meio dos problemas. E isto é a melhor coisa que pode existir. Porque o processo dos problemas também nos fazem melhores pessoas. Só temos a ganhar. Por isso é que devemos dar graças por tudo. É ou não é verdade? Eu já me perdi. Ok. Foquemos em Deus e no seu poder. Sabem quantas passagens diz que para Deus não há nada impossível? Olha, Mateus 19, 26 diz que para mim não é nada impossível. Lucas 1,37 diz que também para Deus não há nada impossível. Jeremias 32,17 fala que para Deus não há nada impossível. Jó 42,2, depois de Jó ter passado por tudo, ele conclui que para Deus também não há nada impossível. Deus está cansado de dizer: Ei, pessoal, aqui tudo conto, para mim não há nada impossível. Porquê? Porque eu sou onipotente. Estão a ver? Irmãos, vocês não conhecem Deus, não podem ter uma fé sólida. Só quando eu conheço Deus é que eu posso ter a minha fé sólida. Eu vejo o avião de perto. Muitas vezes a nossa vida cristã é olhar para Deus assim a uma distância de 20 mil quilómetros. E depois quem tem forças para enfrentar a vida? Não tem. Temos que olhar como aquela criança para o avião de perto. Quando vemos para o avião de perto, nós vemos ver quão grande ele é. E quando vemos quão grande ele é, nós vemos que tudo aquilo que nos preocupa desaparece. 11. Antes disso. Não temas porque eu sou contigo, não te assobres porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Destra é sinal de força. Ele dá a parte melhor dele, a força que ele tem maior, para proteger a mim, para proteger a vós. 11. Deus é omnisciente. Porque Ele é omnisciente, eu sei que o meu amanhã está seguro. Porque Ele é omnisciente, a capacidade de antecipar o futuro. Ele sabe o que eu vou enfrentar. Ele vai permitir só o que eu vou poder aguentar, porque Ele é omnisciente. Então não é bom saber que Ele é omnisciente? Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. E de longe entendes o meu pensamento. Vocês deviam ler o Salmo 139 todo. Eu não vou ler, não tenho tempo. Eu era para ler. Fala sobre a omnisciência de Deus. E com a omnisciência de Deus nos tranquiliza. Deus, além de ser todo-poderoso, conhece-me ao detalhe. Cuida de mim ao detalhe. Preocupa-se comigo ao detalhe. Por isso é que David neste salmo diz: tal para mim é maravilhosíssimo. O David estava parvo. Oh Deus, eu não consigo perceber como é que Tu, Deus, te preocupas com um ser como eu, Deus. Isto para mim é estranho. E nós temos que sentir isto que é estranho. Finalmente, Deus é soberano. Deus dá-me vida, Deus dá-me recursos, Deus dá-me coisas, Deus dá-me tudo. Mas irmãos, nunca se iludam. Nada disso é nosso. É dele. E sabem qual é a vantagem de ver isso assim? É que vocês... Olha, vamos dar um exemplo. Vocês têm uma casa. Vocês vendem a casa. As futuras dívidas com a casa e problemas com a casa vêm para quem a apanhou. Certo? Vocês livram-se disso. É ou não é verdade? Pronto. Quando vocês olham para a vossa vida e percebem que nada é vosso, os problemas que daí advêm também já não são vossos. São de quem o apanhou. Certo? Irmãos, quando nós vivemos esta vida desapegados das coisas, mas agarrados a Deus, nós perdemos aquele sentimento de posse sobre as coisas. E o sentimento de stress sobre as coisas. E aquilo que nos enervava de ter, não ter, de ser capaz, não ser capaz, não ser... A gente deixa isso. Mas não é uma coisa forçada, é Deus que faz em nós. Porque Deus é soberano. Sabem, é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia de Jó. Quando ele perde os filhos, eu não sei o que isso é, espero que nunca me Deus dê essa prova. É horrível. Mas se Ele der, enfim, que me dê forças. Perder filhos, perder os bens, menos mal. Perder o sustento, as vacas, os bois e tudo. Perder o amor e o respeito da mulher, porque a mulher amaldiçoa Deus e morre. Perder o respeito dos amigos. Ganhar uma doença mortal, super dolorosa, aquele homem apanhou tudo. O que é que ele disse? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem que sabia quem Deus era. Aquele homem conhecia os atributos de Deus. E sabia que Deus amava-o. Ele sabia. E a soberania de Deus. Ele sabia onde é que estava Deus. Sabia que Deus era soberano. Que tinha poder para isso. Porque ele, apesar de ter tudo isso, ele era o mais justo sobre a terra porque o seu coração não estava nisso. Por isso é que ele era o mais justo sobre a terra. E quando Deus tirou o tapete, tirou-lhe isso, ele sabia, ok, Deus, deste-me,
Tiraste-me? Isto nunca foi meu? Entendem? Quando reconhecemos que Deus é o nosso soberano, nós não vamos tremer perante a dor. Irmãos, Deus também é santo. Deus também é justo. E Deus não tolera o pecado. Ele diz que quando o ignoramos e teimosamente continuamos a contrariar a sua vontade, em Isaías 64:7, nós vemos que Ele se esconde de nós. Estou a citar. E nos faz derreter. Não briguem com este Deus. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. O Deus vivo. É bom, Deus é vida, não é? Não queiram cair nas mãos dele. Até porque eu devo-vos mais do que motivos para vocês se sentirem convencidos em ter com ele, certo? Ok? Mas tinha-vos falado das coisas más. Que vocês terem cuidado para não o fazer. Termino com com o que devemos terminar depois disto, que é adorar a Deus. Este versículo de Gênesis 1:1 é talvez um dos maiores motivos da Bíblia para nós adorarmos a Deus. Digno és, Senhor, de receber glória, Apocalipse 4:11, e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E se eu pudesse parafrasear esta passagem, eu diria, com os atributos que nós aprendemos esta manhã, eu diria o seguinte. No princípio, Deus, a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus, não quero trocar as palavras, criou Deus os céus e a terra. Mas agora vou fazer aqui não é a 1 David 1. Estou a brincar. Mas eu vou só parafrasear aqui a passagem, com os atributos de Deus. No princípio Deus, que é Espírito, que é infinito, que é imutável, que é autossuficiente, que é vida, que é imortal, que é omnipotente, que é omnisciente, que é criador e soberano de tudo o que existe nos céus e na terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu podia dizer o mesmo versículo hoje, acrescentando tudo isto. Há versículos que nos passam ao lado e já não vê o fundo que eles têm. Esta passagem quer dizer isto também que eu vos acabei de dizer. E sabem, e termino antes de passar aqui para um pequeno vídeo, que não é música, atenção, pela primeira vez, não vos vou dar música agora. Nós, quando lemos a Bíblia, o nosso objetivo não é ler a Bíblia. Deus, mostra-me uma coisa para mim que eu preciso de ajuda, dá-me alguma coisa para mim. Isto é ler a Bíblia de forma egoísta. É pegar na Bíblia e dizer assim, Deus, mostra-me quem tu és. Quando eu percebo quem Deus é, automaticamente isso dá-me forças para o resto. Este vídeo que vão pôr agora fala num trabalho que um rapaz que estava numa universidade fez sobre uma pessoa anónima, não é famosa, descobri no YouTube, fez sobre os atributos de Deus, em que ele destaca sobretudo a área que eu não falei, por isso é que eu também pus agora, que muitas vezes Deus não é compreensível. É ou não é verdade? Vocês não, como é que, Deus, por favor, estás-me a pedir isto? Deus, por favor, onde é que tem? Não percebo, Deus. E mesmo, e no fundo o que vamos ver, Deus tem tudo isto, então, mesmo que não percebamos alguma coisa, pensemos sempre nisto. Não se preocupem em compreender Deus, preocupem-se apenas em confiar nele. Porque aquilo que Ele já vos dá de garantias disto, acho que é mais do que suficiente para que vocês saibam com quem é que podem contar. Sabem quando Deus chegou-se ao pé de Moisés, na sarça ardente? Ele não deu um plano de fuga. Se fôssemos nós, dizíamos, Deus, chegue lá, teu primeiro dia faço o quê? Diga o quê? Tem o segundo dia, faço o quê? Tem o terceiro dia? Não, ele diz, vai ter que o farol. Vejam bem, o Moisés, falam mal dele, que ele gaguejou e que não sei o quê. Eu faria pior, eu fugia dali. Olha para o pé, Deus, ao pé de Moisés. Olha, tu vais ter com o farol, aquela gente que queria matar, que tu tiveste que fugir, ok? E vais ter com eles e vais dizer assim, olha, o Deus eu sou, te diz, para tu deixares 2,5 milhões de pessoas sair da tua terra, que são por acaso as pessoas que constroem tudo o que estás aí a fazer. Porque o Deus eu sou te mandou. E eu vou-te dizer isso ao pé de ti, faraó. Estou a ver o Moisés, não é? Ai, meu Deus, estava tão bem aqui a cuidar das ovelhas. Oh, Deus, escolhe outro. Vocês não fariam o mesmo? Eu faria, se calhar. Deus não disse, dia 1, vais ter com ele, apresentas este argumento. Nós queremos sempre tudo. Deus, mostra-me, diz-me, aponta-me o caminho, dá-me luz ali, dá-me luz acolá. Deus apenas disse, eu serei contigo. Citou várias vezes, eu serei contigo. Sabem porquê? Porque Deus eu sou connosco é suficiente. Ele citou várias vezes e disse-lhe, Moisés, eu vou ser contigo. Tu não precisas saber os planos. Eu vou-te dar gota a gota o que tu precisas. O que tu precisas é de saber
que eu vou estar contigo. Que o Senhor nos abençoe. I think of the ocean, and I am mesmerized by its tranquility. I think of the waves as they rise and fall rhythmically. I can see the sunlight on the water, dancing endlessly. But then I think of the ocean, and I am terrified by its ferocity. I see its waves swelling large as they tower over me. I see vessels taking on water, sailors falling over, the waters beating endlessly. And I wonder, how can these both be the same ocean? How can I find no greater peace than in its serenity, yet feel no greater fear than in its severity? We can write books upon books about the ocean, yet it remains riddled with mystery. And then I think of the sky. As the sun retreats in gentle radiance, I am enamored by its silent brilliance. I see golden light melting into violet elegance, and I don't want to look away. As the flames on the horizon dwindle into embers, slowly, shyly, one by one, the stars begin to enter. I never feel as small as I do when I'm looking up into the night sky. It's astounding, it's dazzling, and terrifying all at the same time. I look up at the glittering sea above me and think to myself, how little I know. Yet despite my lack of answers and knowledge, my adoration of the heavens continues to grow. You see, when I think of God, His untamable power, His unparalleled beauty, no matter how long I ponder, He doesn't make sense to me. With the utterance of His voice, out of nothing He formed reality. Time and space unfolded like the climax of a symphony. Without strain, without exhaustion, He simply willed existence into being. As the ocean started swimming, as birds began singing, as lungs started breathing, His sovereign hand was in everything. You see, when I think of God, it's okay that He doesn't entirely make sense. Why should I, a man, attempt to surmount His transcendence? He is so far above and beyond our very plane of existence, yet He allows us to know Him, despite our broken condition. As the sunset is peaceful and radiant, He is even more beautiful still. And as the stars are marvelously immeasurable, so are the complexities of His nature and will. His power is without limit. And though we use imagery like the ocean to try and understand His omnipotence, there is no frame of reference that we can fabricate in which case He will fit in it. His power is infinite. And as He makes His presence known, our own strength begins to feel insignificant. He is all-powerful, yet unequivocally, incomparably good. I never have to wonder if He'll do the things He said that He would. He is consistently Himself. His goodness is one that extends beyond the pleasantries and smiles because He is a father who sees the value and the discipline of a child. His goodness is far greater and deeper than we could ever understand or deserve, yet we walk freely in it, a taste of heaven on earth. He knows when to comfort, when to encourage, when to heal, when to bless. He is able to do abundantly more than we could ever dream or imagine, and He willingly does it for us. His power is limitless, His nature transcendent. His character is the very essence of the nature of goodness, so we can trust in His judgments, we can lean on His presence, we can rely on His promises, because He is the voice that sends the rain and the rain that breaks the drought. He is the soil for the seed and that which causes them to sprout. He is an earthquake, a forest fire. He is the wind and the storm. He is the rainfall, the rejuvenation, and the silence in the morn. How can we trust someone so powerful whom we don't even understand? How can we relate to one who walks on water like it's land? He is so far above us in every conceivable way, yet He took residence among us that we might look upon His face. We can trust Him because He is good, and His nature is unchanging. We can fear Him because we should, for there is power in His name. The Almighty, transcendent, the Lion and the Lamb, Elohim, Adonai, the great I Am.